Salve, fiel torcedor corintiano! Muita informação do Corinthians nesta quinta-feira para vocês. O mercadão da bola do Timão tá agitado, hein? Tem dois meio-campistas aí bem encaminhados para serem reforços do Corinthians. Tem um atacante na mira que pode ser uma boa oportunidade no mercado. E tem a situação do Cássio, Fagner e do Paulinho, que podem não renovar os seus contratos com o Corinthians. Fiel, vocês renovariam o contrato do Fagner, do Cássio e do Paulinho por mais uma temporada? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários e vamos ver essas e outras mais a partir de agora no canal Alerta Corinthians. Então, antes da gente ver, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva, Thiago Salazar e o Cereto e todas as atualizações do Mercadão da Bola. Bom, vamos falar agora então da notícia da bomba do craque Neto hoje no programa Os Donos da Bola. O Neto tem dito já há um tempo que o Corinthians irá contratar dois jogadores, dois meio-campistas, um volante e um jogador de meio de campo. Tem dito o Neto já faz tempo que o Corinthians vai tentar contratar esses dois jogadores para fechar o elenco, visando as temporadas aí, a temporada, as competições dentro da temporada, Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, competições importantes que o Corinthians terá pela frente. Ou seja, o elenco do Corinthians ainda não está fechado. O Corinthians precisa de mais jogadores. E o Neto tem dito já há algum tempo que tem a informação de que dois jogadores serão contratados. E hoje o Neto resolveu falar o nome dos jogadores, né? Não sei quem é a fonte do Neto, não sei com quem ele conversou, mas ele disse que os dois jogadores são o Lucas Evangelista, jogador do Bragantino, e o Hernani, jogador que está no Parma da Itália. Inclusive, o Hernani, que está no Parma da Itália, é aquele jogador ao qual se referiu o Augusto Melo sobre o meio-campista de 1,90 m. Lembra que vazou o vídeo do Augusto Melo e ele falou, no vídeo que vazou, ele disse, olha, estamos contratando um meio-campista de 1,90 m. E acabou não dando certo a contratação. O Corinthians vai tentar novamente esta contratação do Hernani, jogador meio-campista que está no Parma da Itália, jogador que passou pelo Atlético Paranaense. Ele tem contrato com o Parma da Itália até 2025. E o Corinthians também vai tentar a contratação do Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino. Segundo informações, o valor do Lucas Evangelista está avaliado, né? Está avaliado em 4 milhões de euros, contrato até 2026 com o Red Bull Bragantino. Então, é isso. Corinthians atrás de duas contratações. Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino e Hernani do Parma da Itália. O que é que vocês acham? O Corinthians precisa de mais um volante? O Corinthians precisa de mais um meio-campista? O Corinthians precisa de mais jogadores? Quais jogadores, para quais posições o Corinthians precisa, o Corinthians necessita para trazer, para reforçar a equipe? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Quero falar que o Corinthians já sabe que irá enfrentar o Atlético Mineiro no dia 14 de abril. Estreia do Campeonato Brasileiro. Dia 14 de abril é o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. A CBF já detalhou as primeiras rodadas da competição. Então o Corinthians vai jogar domingo, dia 14 de abril, contra o Atlético Mineiro. Jogo na Neoquímica Arena. Logo de cara, no Campeonato Brasileiro, um jogo dos mais complicados, um jogo terrível para o Corinthians na tabela da competição. Mas enfim, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. O problema é que o time do técnico Antônio Oliveira não está jogando absolutamente nada, né? E o Antônio Oliveira, por sinal, já está sendo pressionado. Já tem gente dentro do Parque São Jorge desconfiada do Antônio Oliveira, né? Porque ele já está sendo chamado de professor Pardal pelas pessoas do Parque São Jorge. Professor Pardal porque ele está inventando muito nas escalações. Está colocando o Yuri Alberto para jogar de ponta direita, né? Sendo que o Yuri Alberto é centroavante, não é ponta direita. Tem que fazer o simples. Coloca o Romero para jogar de ponta direita e o Yuri Alberto de centroavante, né? O Pedro Raul não está jogando absolutamente nada. Então tira o Pedro Raul do time, coloca o Yuri Alberto de centroavante,
o Romero de ponta direita e o Wesley de ponta esquerda. É esse que deve ser o time do Corinthians. Não tem muito segredo para escalar o time do Corinthians nesse momento, né? Mas ele está inventando. Ele é o professor Pardal. Ele está inventando. E muita gente dentro do Parque São Jorge já tem chamado ele de professor Pardal. Não sou eu, não, né? Tem muita gente dentro do Parque São Jorge. E aí começa a pressão, porque uma coisa é dirigir o time do Cuiabá, outra coisa é dirigir o time do Corinthians, com todo respeito ao time do Cuiabá, que não tem torcida, né? Outra coisa é dirigir o time do Corinthians. Aí você vai pegar o Nacional do Paraguai, que é o próximo jogo, na Sul-Americana. O Corinthians tem obrigação de vencer dentro da Sul-Americana. Obrigação de vencer dentro da Sul-Americana, porque já empatou o primeiro jogo, muito complicado foi o empate no primeiro jogo, e com isso o Corinthians já saiu atrás do próprio do Argentino Júnior, que venceu o Nacional do Paraguai na primeira partida pelo placar de 3-2. Apenas um time se classifica à próxima fase da competição. Então o Corinthians precisa, de qualquer maneira, conseguir a classificação para a próxima fase da competição. Para isso ele vai ter que vencer o Nacional do Paraguai, vai ter que vencer o Argentino Júnior, vai ter que tirar a vantagem de pontos dos seus adversários, já que empatou, desperdiçou pontos contra um time fraquíssimo na competição, que é o Racing do Uruguai. Mas enfim, é o Corinthians que ainda não tem o Igor Coronado. O Igor Coronado está com dengue, está se recuperando de dengue, e acontece que o processo de recuperação física do Igor Coronado acabou sendo atrapalhado pela doença dele, pela dengue. Ele já estava quase recuperado de uma contusão muscular, já está recuperado, né, de uma contusão muscular, mas estava no processo de recondicionamento físico. E acontece que o processo de recondicionamento físico foi muito atrapalhado por causa da dengue que pegou o Igor Coronado. Ele vai ter agora que começar praticamente do zero a sua recuperação física. Deve ficar de fora, portanto, dos próximos jogos ainda do Corinthians. Não deve jogar o Igor Coronado. E a expectativa é muito grande, né? Afinal de contas, foi uma das grandes contratações do Corinthians, um meio-campista que custou 2 milhões de reais por mês. Né? Está custando aos cofres corintianos 2 milhões de reais por mês. Como é que um meio-campista que custa aos cofres corintianos 2 milhões de reais por mês não joga, né? Esse é o Igor Coronado. Por falar em dinheiro, quero falar do dinheiro que o Corinthians vai receber graças à venda do Carlos Augusto para a Internazionale de Milão. Lembra do Carlos Augusto, lateral esquerdo do Corinthians? Lateral esquerdo que foi negociado com o Monza da Itália? Pois é, o Carlos Augusto foi vendido para a Inter de Milão. E com isso o Corinthians vai receber 60% do lucro desta venda. Porque o Corinthians vai receber 60% do lucro numa eventual venda. É o que estava no contrato do Corinthians. Então, 11 milhões de reais, o Corinthians vai receber, 11 milhões e meio de reais o Corinthians vai receber por esta negociação envolvendo a Inter de Milão e o Monza da Itália. É dinheiro que entra nos cofres corintianos, o Corinthians está precisando de dinheiro. E sobre esta informação, sobre dinheiro que entra nos cofres corintianos, o Augusto Melo desmente, por enquanto, veementemente, a informação de que existe um investidor botando dinheiro dentro do Corinthians. Ele desmente esta informação. Surgiu a informação de que um investidor estaria emprestando dinheiro para o Corinthians, algo em torno de 18 milhões de reais. Na verdade, quem trouxe essa informação foi o Samir Carvalho, do Café do Setorista. E não tem problema nenhum a gente falar aqui o nome de quem trouxe a informação. Mas o blog do Macedo conversou com o Augusto Melo, e o Augusto Melo desmentiu esta informação, dizendo que não é verdade que tem um investidor colocando 18 milhões de reais no Corinthians, que não existe este investidor. Enfim, é a palavra do presidente contra a palavra, a informação, a notícia do jornalista, né? Quem está dizendo a verdade aí, não cabe a gente julgar. Eu não quero julgar se a notícia é verdadeira, se a notícia não é verdadeira, não quero entrar no mérito da questão. Eu só estou dizendo o que disse o presidente Augusto Melo para o blog do Macedo, que tem feito um excelente trabalho, por sinal, aqui na internet, né? O blog do Macedo
conversou com o Augusto Melo e o Augusto Melo disse que não existe um investidor que está colocando 18 milhões de reais. E disse ainda que o Corinthians está vivendo um processo de fogo amigo, que ele já sabe de onde está surgindo, de onde estão surgindo essas informações e de que ele vai demitir as pessoas que estão plantando notícias para atrapalhar o ambiente do clube. Plantando notícias para atrapalhar o ambiente do clube. É o que disse o Augusto Melo. E continuando falando agora sobre o mercadão da bola do Corinthians, o Corinthians aí vem procurando reforços porque precisa, né, reforçar esse elenco e pintou aí uma boa oportunidade no mercado e o Corinthians pode abraçar aí a contratação do Igor Jesus, atacante que está lá no Al-Shabaab dos Emirados Árabes, jogador de 23 anos. O que aconteceu foi que o Botafogo do Rio de Janeiro tinha um acerto com o jogador, tinha até um pré-contrato já firmado, porém eles não cumpriram o acordo que o Botafogo tinha que pagar aí um valor até dia 15 de março, o Botafogo não pagou, isso irritou o empresário do Igor Jesus e até o mesmo jogador, que nas próximas horas aí vão desfazer esse pré-contrato, onde o Corinthians aí tem interesse na contratação do jogador, já vinha monitorando ele desde o começo do ano, né? O Corinthians já tinha interesse no Igor Jesus pelo custo-benefício, é um jogador barato, né? Que é novo, jovem, pode ajudar muito a equipe do Corinthians, é o que a diretoria procura no momento, né? Jogadores com custo-benefício é bom. O Igor Jesus tem 23 anos, é centroavante, atacante, canhoto, tem contrato com a equipe do Al-Shabaab até 2024, já tinha até metade do ano, né, de 2024, né, já tinha um pré-contrato assinado com o Botafogo, mas o Botafogo vacilou, não cumpriu o acordo, irritou o empresário do jogador e o Corinthians entrou na parada e está pronto aí para contratar o Igor Jesus, jovem atacante que pode estar reforçando o Corinthians. Eu dei uma olhada nos vídeos dele e parece ser interessante, hein? Deve ser uma contratação bastante interessante se for confirmada nas próximas horas. Igor Jesus pode pintar e ser o novo reforço do Corinthians. Você gosta desse nome? Agrada a vocês? Deixa aqui nos comentários e vamos terminar o vídeo aí falando de mais dois nomes que estão quase certo com o Timão. Olha só, fiel. Fiel, e a bomba de hoje ficou por conta aí do Craque Neto, né? No seu programa Os Donos da Bola, né? Ele já vinha comentando que o Corinthians estava negociando com 2 meio-campistas e hoje ele não se aguentou, né? E trouxe a informação aí que o Corinthians está de olho no Lucas Evangelista, que para mim seria uma baita contratação. Dos jogos que eu acompanhei, esse jogador joga muita bola. E também tem o Hernani, que o Corinthians já tem interesse há faz tempo e já, inclusive, já fez uma oferta que foi recusada pelo Parma lá da Itália, clube na qual o jogador hoje joga, né? E o Corinthians está monitorando, está negociando já com esses dois jogadores. Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino, meia de 28 anos, valor de mercado de 4 milhões de euros, né? Tem contrato com o Red Bull Bragantino até 2026, é canhoto, né? E joga bem. Na minha opinião, seria uma boa contratação para o Corinthians. Não sei se iria vingar, mas que seria uma tentativa, né? É bom ver que a diretoria está se mexendo, porque esse elenco do Corinthians de hoje precisa muito ser reforçado. E também tem o Hernani que eu já falei, o Corinthians já fez uma proposta pelo jogador, onde foi recusada, porém retomaram as conversas aí devido ao pedido do Antônio Oliveira de reforços. O Corinthians vem mirando aí, quer 2 meias, um atacante e um lateral esquerdo aí, nessa janela que irá se abrir e nessa pequena janela do campeonato estadual. O Hernani tem 30 anos, é meio campista, atua como volante também, ambidestro, chuta com as duas pernas, coisa que é interessante, né?
E o valor de mercado dele é de 1.700.000 euros, fiel. Não é um jogador caro. Corinthians já vem monitorando esse jogador e agora retomou as conversas com o jogador. E para vocês, torcida corintiana, seria uma boa contratação esses dois? Lucas Evangelista, do Red Bull, e o Hernani, lá do Parma, seriam uma boa pro Corinthians? Deixa a sua opinião nos comentários e sugira também, caso tenha algum nome que você queira sugerir para o Corinthians, deixa aqui nos comentários que eu vou mandar um salve para você. Tamo junto, forte abraço, aqui é tudo sobre o Timão. Forte abraço, fé em Deus. Vai, Corinthians!